David, o que é que te levou a ingressar no ciclismo? Eu era jogador da bola no Ruivanense e não jogava nada à bola e pronto, um dia estava à espera do autocarro para ir para a escola, andava no 7º ano, penso, e vi captações para a escola de ciclismo da Vídeos. Se os gajos na televisão correm para aí 200, eu também tenho lugar, de certeza. Vou inscrever-me. E pronto, a minha mãe disse à minha mãe, ela levou numa de sim. E olha, de repente cá estamos. E como é que foi esse teu início no ciclismo? Bem, ao início eu não levava nada a sério, era ciclista, futebolista, escoteiro, era tudo. E depois é que houve um dia que deu um clique e comecei a levar isto mais a sério, a querer ser melhor. Estava numa corrida aqui contigo, até, e dissemos, olha, vamos, eles estão ali à frente, também te lembras disso? Foi no Prémio Ibérico. E pronto, começou aí a levar isto mais a sério, cerca de 2, 3 anos depois de ter entrado nas escolinhas do Abitos. Aproveitando esse clique que tu falas do Prémio Ibérico, como é que foi a partir daí a tua evolução? Depois comecei a treinar mais, a levar isto mais a sério, a treinar à chuva e comecei assim a querer ter resultados, a querer ser melhor. E uma coisa puxou a outra, queria ser melhor numa corrida, noutra, e foi assim que se foi delineando. A tua evolução levou-te a representar as cores nacionais, o que é que isso significou para ti? Bem, depois tive esse objetivo de ir à seleção. Primeira vez que representei a seleção fui ao Campeonato da Europa, onde fiz 10º. Bem, isso motivou-me, foi mesmo uma motivação muito grande. E depois pronto, fui à França correr, fui aos campeonatos do mundo também. E quando o Rui Costa foi campeão do mundo, que foi um marco no ciclismo, na história do ciclismo, para mim isso marcou-me bastante, estar presente, estar naquele ambiente de festa, naquela emoção. E no meio dessa azáfama toda, como é que foi conciliar os estudos com o ciclismo? Bem, foi sempre complicado, houve uma altura até que comecei a desistir um bocado dos estudos, uma pessoa ilude-se, é jovem, e perdi-me um bocado ali por volta do 10º ano. Mas depois tive a sorte de ter a família, a minha irmã, que sempre me ajudaram a encontrar o caminho certo e pressionaram também, isso é muito importante. E comecei a perceber que realmente era preciso um backup. E depois comecei a querer outra vez aplicar na escola, a ter boas notas. E apesar de sempre me prejudicar na escola devido ao ciclismo, sempre tentei ser um bom aluno e seguir um percurso escolar muito bom. O estatuto de atleta olímpico não ajuda o desporto aqui em Portugal? Não, em nada. Acho que qualquer atleta, qualquer trabalhador estudante também que o tenha, vai perceber que isso pouco servirá se o professor não colaborar com o aluno. Se não houver uma compreensão, acho que em Portugal, o próprio ensino em Portugal está mal a esse ponto, porque aqui em Portugal uma pessoa é desportista, ok, muito bem, mas não tens desculpa na escola e nas tuas notas, enquanto no estrangeiro existe, ok, és atleta, vamos conciliar com a escola e encontrar a melhor maneira. Aqui não, há um desprezo. Tiveste 3 semanas fora, 2, não importa. Agora olha, tens que te amarrar e acompanhar com os teus colegas. Não me interessa porque é que foi. É um bocado essa mentalidade, tipo, é tudo muito bonito, mas safa-te. E depois na universidade, felizmente tive a sorte de apanhar verdadeiros colegas e amigos também, que dispunham das suas tardes e às vezes noites para me ajudar. Às vezes já tinham feito a disciplina e ajudavam-me na mesma. Lembro-me de um colega meu, o Tiago, que
já tinha feito a cadeira, acabado o curso e fui uma semana inteira para a casa dele durante o verão, enquanto ele podia estar na praia ou assim. Todos os dias estava lá a estudar e ele não tinha nada a ganhar com isso, eu é que tinha, e fiz a cadeira por causa dele, até porque ele insistiu que depois podia estar a trabalhar em ajudar. E são pequenos momentos assim que marcam também o nosso percurso como estudantes. Fala-nos desse teu percurso no Sub-23. Em o Sub-23, como já disse, pronto, primeiro ano tive aquele problema de saúde. Depois tive a vitória com o Ruben Guerreiro na Volta a Portugal Futuro, com momentos marcantes, com o Samuel Magalhães. E depois tive alguns momentos altos, outros momentos muito baixos. Era um bocado irregular. Foi um percurso um bocado montanhoso. Muitas subidas, muitas descidas. Foi um percurso único. Tive N amigos e momentos fantásticos, brincadeiras. Fui representar a seleção à República Checa, em que o Ivo andou de camisola amarela e estar ali com outros países, todo mundo a puxar na frente do pelotão com um objetivo, também me marcou. E também foi complicado às vezes ser ofuscado por uns colegas nas corridas, não é? Ter que trabalhar, mas isso faz parte do percurso de ciclismo. Depois acabas por passar para o ciclismo profissional com a LA Alumínios. O que é que isso significou para ti? Bem, eu fiquei muito contente, não é? Porque estava um bocado complicado arranjar a equipa. Depois a LA veio com aquele projeto de Hernani Broco e José Barros. A sofrer agora, vamos lá, tu consegues, vá. E comecei, pronto, ali com aquela ambição de ir à volta ao Algarve, de ir à volta a Portugal. Foi o momento em que disse, ok, tem que ser isto a minha vida, não há mesmo, tenho mesmo que me aplicar a 100%. Pegando nas tuas palavras e o facto de teres competido na Volta a Portugal e na Volta ao Algarve, como é que foi competir no nível máximo do desporto em Portugal? Bem, foi, claro, uma satisfação, porque uma pessoa vem desde miúdo a sonhar com isso. Toda a gente envolvente diz, então David, quando é que fazes a volta? E eu finalmente podia dizer, olha, vai ser este ano que vou fazer a volta. E claro, foi o pináculo mesmo da minha carreira, fazer a volta a Portugal, a volta ao Algarve, estar no meio daquelas estrelas. Foi mesmo uma satisfação enorme, um alívio também por ter conseguido fazer isso. E depois pronto, comecei a ingressar um bocado em fugas, queria-me destacar, queria ser diferente. E comecei a engatar nas fugas, a ter algum destaque, preferia mesmo chegar a meia hora do primeiro do que não ter tentado ir numa fuga, porque comecei a ter aquela mentalidade, bem, estamos aqui 150 ciclistas, há um que ganha, dois que vão ao pódio com ele, e depois os vencedores do dia, que é os que andam na fuga e conseguem ganhar camisolas, também destacarem-se. Eu quero ser 140 que são esquecidos, ou quero ser aquela minoria. Sabia que não conseguia ir ao pódio, porque pronto, é mais complicado, então tentava destacar-me. Foi assim que comecei, e depois na volta ao Algarve consegui ganhar a camisola da montanha, a camisola azul. David, além do Fábio Jacobsen, foste o único a acompanhá-lo no pódio. Seguramente um dia muito especial para ti, como português e como líder da montanha, de estar com tão alto destaque numa prova tão internacional como esta. Sim, estar no pódio na Volta ao Algarve é quase um sonho tornado realidade. Sei que a minha equipa e eu não temos hipótese sem etapa ou na geral, devido à presença destas equipas do maior nível mundial. No entanto, tentámos destacar e conseguimos. E para mim é mesmo como uma volta a Portugal também consegui, mas a volta ao Algarve foi aquela emoção, tipo, estão aqui os melhores do mundo, estou a subir ao pódio com o Fábio Jacobsen da Quick Step, foi mesmo um pináculo. Lembro da minha mãe dizer que eu liguei e estava em euforia, ela até pensou que tinha passado alguma coisa. E depois na volta a Portugal também consegui, fui conseguindo outras coisas ao longo do ano. Mas na volta a Portugal não foi tão eufórico, foi mais satisfação, tipo, consegui finalmente, porque ao quinto dia foi quando consegui, vim desde o primeiro dia a tentar. Já mais uma presença no pódio. Garantida.
E novamente, bonito, bonito. Claro que era impossível sem a equipa, sem o apoio de toda a gente, mas também foi algo inesquecível. Quando me diziam há 6 anos atrás, ou assim, olha David, vais subir ao pódio na Volta ao Algarve e na Volta a Portugal no mesmo ano, eu dizia, fogo, não, é impossível. E deu para acreditar em mim. Pessoas que sempre acreditaram em mim, consegui dizer-lhes, ok, estou aqui. E outras que não acreditavam diziam, fogo, olha, ele conseguiu. E foi o pináculo, sem dúvida. David, mas acabas por mostrar um percurso tão bonito, porque é que em 2021 não vais continuar? Bem, também andava um bocado desmotivado. Quando eu comecei-me a perguntar, quando eu comecei a ponderar, foi quando eu percebi que alguma coisa não estava bem. Eu comecei a dizer, fogo, estás a ponderar? Se estás a ponderar é porque realmente alguma coisa não está bem contigo. Foi que eu comecei a pensar. E comecei a pensar também num futuro a longo prazo. Eu via-me daqui a 4 anos vou ser melhor ciclista, vou conseguir ganhar muito dinheiro ao ponto de ser independente financeiramente. E não me via acontecer isso em Portugal. Sempre tive o objetivo de ir para o estrangeiro e esse objetivo pronto, é complicado de cumprir. Acho que quem está dentro da modalidade percebe mais um bocado. E comecei a pensar, bem, aos 30, tenho que começar a vida do zero. Aos 30 vou sair de casa dos meus pais. Porque o ciclismo profissional em Portugal não é como se pensa que os homenzinhos da Volta a Portugal ganham muito dinheiro, não é assim. E então comecei a perceber que talvez estou a dedicar-me tanto para começar do zero e a vida também está quase a correr-me e a ultrapassar-me. Também quero aproveitar a vida de outra maneira. Não posso só falar da parte financeira, da parte de estar desmotivado, não. Parece que vejo a vida a correr e quero aproveitar mais, fazer coisas que gosto, coisas diferentes. E então, tipo, olha David, chega, vai ser daqui a 1 ano, vai ser daqui a 2, porque eu tinha a oportunidade de continuar, felizmente. Mas tive mesmo que dizer, olha, chega, está na altura de mudar. Talvez este ano tenha ajudado um bocado a essa decisão ser um bocado mais cedo, este ano diferente. Mas também estou ansioso por causa das aventuras que podem vir a surgir do meu futuro. Também me sinto ansioso por esse lado, não é só triste por abandonar, porque não estou contente, sinto-me mesmo que nos últimos meses ando extremamente infeliz, motivado. Mas também por outro lado sei que isto vai passar e vou conseguir ser feliz de outra maneira, encontrar a felicidade. E também tenho os meus amigos, vocês, que eu não tomei esta decisão sozinho. Fui começando a falar com as pessoas mais próximas e a perceber que realmente era o que eu precisava neste momento, era um espaço para mim. E como vês a modalidade em Portugal neste momento que terminas? Bem, isso também foi outra coisa que ponderei, porque se analisarmos o ciclismo nacional há 10, 15 anos atrás, às tantas até 20, são os mesmos diretores, as mesmas pessoas. E isso é o que está a matar o ciclismo em Portugal, é que pode vir alguém com um pensamento diferente, mas como são tantos com o mesmo pensamento, vai ser completamente calcado e visto de lado. Então isso também enerva-me um bocado perceber pessoas que são os mesmos truques, as mesmas, todos os anos igual, não há nada dinâmico. No ciclismo português acho que está tudo completamente viciado, é o mesmo ciclo vezes sem conta. Visto isso, que futuro auguras para quem fica? Bem, o ciclismo foi uma experiência fantástica na minha vida, não me arrependo de nada. Conheci pessoas e lugares magníficos e tive momentos mesmo que vou levar comigo para a minha vida toda. Por isso, quando me perguntam o que é que me vai deixar mais saudades, a competição vai me deixar saudades, mas os momentos vividos com os meus colegas em equipa, diretores, vai ser o que me vai deixar mais saudades. E também a liberdade. A liberdade vai ser algo que vai ser complicado de lidar, de poder sair de casa e escolher o que é que eu quero fazer hoje. Vai ser algo, o que me vai deixar, o que eu sinto que vai ser mais complicado, vai ser a falta dessa liberdade. Mas
o que eu digo aos jovens é para aproveitar o momento, porque são momentos mesmo magníficos que vivemos e às vezes nem nos apercebemos que o estamos a viver. Por isso eu adorei o meu passado e não mudava em nada, apesar de ter perdido amizades e de ter perdido outros momentos. Agora não mudava em nada. A princípio é simples, anda-se sozinho, passa-se nas ruas bem devagarinho, está-se bem no silêncio e no burburinho, bebe-se as certezas num copo de vinho e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Pouco a pouco o passo faz-se vagabundo, dá-se a volta ao medo e dá-se a volta ao mundo. Diz-se do passado que está moribundo, bebe-se o alento num copo sem fundo e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. E é então que amigos nos oferecem leito, entra-se cansado e sai-se refeito, luta-se por tudo que se leva a peito, bebe-se e come-se, alguém nos diz bom proveito e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida.